O Márcio Rocha está conosco para falar sobre a PEC dos combustíveis, que andou mais um pouquinho, Márcio. Boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Ainda não, né? A gente está mais ou menos no compasso de espera. Lembrando que o relator desse processo, dessa PEC, né, o Fernando Bezerra Coelho, senador, ele tinha marcado para apresentar esse relatório ontem, né, às 11 horas, mudou para as 4 horas da tarde de ontem também, anunciou que mudou de novo para as 11 horas de hoje, né, e mudou mais uma vez para as 18 horas, né, às 6 horas da tarde. E ele, segundo ele, né, essas mudanças são devido à necessidade de conclusão das avaliações técnicas e jurídicas no texto. Então a gente está esperando exatamente a manifestação dele, né, que deve ocorrer aí por volta das 6 horas. Mas neste momento a gente já apurou que ele está lá na residência oficial do Senado, né, conversando com o presidente Rodrigo Pacheco. Daí, teoricamente, né, depois dessa conversa, que ele vem aqui para o Senado e aí vai apresentar esse relatório para depois ir para a votação. Lembrando, a expectativa é que o texto vai incluir aí um aumento de R$200 no Auxílio Brasil, passando assim dos atuais 400 para 600, além da criação do chamado voucher caminhoneiro, que deve ser de R$1.000. O relator também disse que deve incluir aí um reajuste no auxílio gás, que atualmente é de R$50 a cada 2 meses e que passaria para ser de cerca de R$120, que é o valor médio de um botijão de gás nos estados do Brasil. Lembrando que se essas medidas forem aprovadas, elas vão valer até o final do ano. E a expectativa é que essa PEC seja votada ainda aqui no Senado, mas lembrando, por ser uma PEC ainda precisa passar a Câmara dos Deputados, que vai analisar a questão, e aí depois da aprovação da Câmara, que vai para a promulgação do Congresso Nacional. Nessa terça-feira aqui em Brasília, a gente teve também uma reunião, uma audiência, né, virtual de representantes dos governos estaduais para discutir com o ministro Gilmar Mendes, né, aquela cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Foi uma audiência de conciliação e nesse encontro foram apresentadas propostas para essa situação, né, para o ICMS dos combustíveis, e o representante de cada parte ficou de dar a resposta sobre esse assunto até quarta-feira. Uma ação no qual, né, o presidente, né, o Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto, questiona as alíquotas do ICMS que foram fixadas pelos estados, e além de pedir a suspensão de leis estaduais que tratam desse tributo. Já os governos estaduais contestam essa decisão, a decisão, principalmente a liminar, né, que deu ganho de causa, por enquanto, ao presidente Jair Bolsonaro, que foi impetrado aqui no Supremo Tribunal Federal pela Advocacia Geral da União, e os estados defendem que as alíquotas menores vão gerar impactos negativos, principalmente em áreas como educação e saúde, que são abastecidas pela cobrança do ICMS. Então, amanhã a gente vai ter uma decisão aí, né, mais uma audiência para saber se chegaram a um acordo sobre essa questão aqui no Supremo Tribunal Federal. Também, né, lembrando, o Fernando Bezerra Coelho declarou que retirou do texto dessa PEC a compensação financeira da União aos estados que optassem por zerar exatamente o ICMS do óleo diesel e do gás de cozinha. Ele argumentou que isso traria insegurança jurídica e que esses recursos que estavam previstos seriam melhor aproveitados em benefícios a públicos mais específicos. Então, a gente lembra também de um detalhe, né, que essa PEC é uma das muitas medidas que o governo toma, né, para tentar conter o aumento, a alta dos combustíveis. Lembrando que também a outra que ficou mais famosa foi aquele projeto de lei que limita em 17% o ICMS, não somente dos combustíveis, mas também da energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei, mas vetou essa compensação financeira, né, que a União deveria dar para os estados, que estava previsto no texto aprovado. Então, esse veto do presidente Jair Bolsonaro ainda vai ser analisado pelo Congresso Nacional. E aí a gente segue acompanhando aqui de Brasília. Me fala, Márcio, sobre o protocolar da CPI, que isso que aconteceu hoje ao meio-dia, foi carregado de preocupação? Você pode perceber isso por parte do governo? Porque o passo foi dado, e aí o Pacheco fica falando a interlocutores que aliados de Pacheco disseram que ele está afim de colocar isso para rodar. O que você sentiu aí? Pois é, foi um evento, vamos chamar assim, né, bastante concorrido, porque a gente estava aqui no momento que o senador Randolfo Rodrigues chegou com o requerimento para ser apresentado, né, na mesa diretora do Senado, e não somente o senador estava acompanhando esse protocolo, né, esse evento, vamos dizer assim, mas também vários deputados federais, principalmente da oposição,
estavam aqui acompanhando exatamente esse pedido de CPI, né, o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as supostas irregularidades no Ministério da Educação. E aí, como você citou, né, cabe agora a ele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ler esse requerimento de criação no plenário do Senado para só assim ser iniciados, sejam iniciados, né, os trabalhos dos senadores. O senador Randolfo Rodrigues, na hora de apresentar o documento, ele apresentou com 30 assinaturas, mas durante a coletiva falou que mais um senador tinha assinado, que é o senador Jarbas Vasconcelos, e que disse que mais 3 vão assinar, que para chegar, né, ao total de 34 assinaturas nessa CPI. Lembrando que pelo regimento interno e pela Constituição, né, regimento interno do Senado e Constituição Federal, são necessárias 27, então já tem 4 assinaturas a mais do que o necessário para que essa CPI seja instalada. E aí fica a pergunta, né, para saber quem são os 3, né, que faltam para chegar a essas 34 assinaturas, já que temos 31. A única pista que a gente teve é que durante essa bagunça que foi aqui no Senado, muita gente querendo falar com o senador, muita gente querendo aparecer, né, nas câmeras, enfim, a gente percebeu o Randolfo Rodrigues falando assim, que ainda falta o Otto, que é o senador Otto Alencar, que não assinou, né, o nome dele não está nessas 31 assinaturas, então deve ser uma das 3 que devem ser acrescidas, né, à lista de assinaturas da CPI do MEC. Lembrando também que o Randolfo Rodrigues, ele argumentou que há fortes indícios do esquema de corrupção no Ministério da Educação ter chegado ao Palácio do Planalto. Só para lembrar, esse caso foi revelado em março, quando surgiu a suspeita de um grupo de pastores atuando dentro do Ministério da Educação, fazendo exatamente a intermediação entre governo federal e prefeitos que buscavam recursos justamente nessa área. E aí, dias depois, um áudio que foi divulgado, né, mostra o ex-ministro Milton Ribeiro dizendo que repassava verbas para municípios que eram indicados por um pastor, né, o pastor Gilmar Santos, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. E além do pastor Gilmar, né, o também pastor Arilton Moura e os assessores Luciano Mussi e Helder Bartolomeu começaram a ser investigados por causa de corrupção no Ministério. E aí os 5 foram presos na semana passada, mas foram soltos depois de uma decisão da Justiça um dia depois. Então a gente agora, você falou agora também na questão de impedir, né, o funcionamento dessa CPI, a base governista está tentando agora fazer o seguinte, protocolar o requerimento para que seja cumprida a ordem cronológica de apresentação das CPIs que ainda estão sendo aguardadas para serem instaladas aqui no Senado, que ainda não estão funcionando. São 3 no total. A que quer investigar a ONGs da Amazônia, que foi pedida pelo senador Plínio Valério, a que quer investigar o narcotráfico, que é pedida pelo senador Eduardo Girão, e uma que trata de obras inacabadas do próprio Ministério da Educação, que foi pedida pelo senador Carlos Portinho, inclusive líder do governo aqui no Senado. Então, a base governista quer que essas 3 CPIs sejam instaladas primeiro, para depois ser instalada a CPI do MEC, mas a gente ainda tem que esperar exatamente a leitura do presidente Rodrigo Pacheco, né, no plenário, lendo o requerimento de instalação, para só aí a gente vai saber se essa CPI vai funcionar e se as outras também vão funcionar. Só para a gente encerrar, tem um detalhezinho que é sempre bom falar, porque daqui a alguns dias, precisamente daqui a 8 dias, entra o recesso parlamentar, né? Então os parlamentares vão de férias para os seus estados, né? E voltam em agosto. Em agosto começa a campanha eleitoral. Então a expectativa aqui dentro é que essa CPI vai causar muito barulho, mas ainda não se sabe se ela realmente vai funcionar, caso ela seja instalada aqui no Senado Federal. Márcio Rocha, de Brasília, trazendo as informações mais relevantes, mais importantes desse momento. Márcio, bom trabalho para você, até a próxima. Valeu, um abraço, tchau. Valeu.